Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo querido, hoje é o último dia do mês e também o último dia desse nosso propósito de oração. E eu tenho uma certeza, Deus alcançou a vida de cada um de vocês. A cura que vocês estavam buscando, pelo poder da fé, já foi derramada sobre a sua vida, sobre o seu coração. E hoje Deus me trouxe uma palavra muito abençoada. E eu gostaria de transmitir essa palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar muito. Muitos de nós já conhecemos essa palavra. Já ouvimos algumas e algumas vezes. Mas sempre que Deus nos traz à tona uma palavra já conhecida, é para que nós venhamos refletir sobre algumas questões que nós temos levado com a nossa vida. Não é porque eu já conheço a palavra, não é porque eu já li várias e várias vezes o mesmo texto, que Deus irá falar da mesma forma. Pois Deus sabe o que eu estou passando e vivendo em cada fase e momento da vida. E a palavra, quando Deus manda, lança ao nosso coração, é para aquele estado, é para aquele momento que nós estamos vivendo. Para que aquela palavra venha servir de consolo, de fortalecimento, de repreensão. Uma palavra para mudar, transformar a nossa vida. Obviamente, se nós estivermos sensíveis a ouvir o que Deus tem a nos falar. E hoje a palavra é sobre o filho pródigo. Nós conhecemos a história. O filho pródigo pede tudo ao seu pai que lhe era de direito, que, entre aspas, ele não tinha direito a nada, pois enquanto o pai ainda está vivo, os filhos não têm direito sobre nada dos pais. Mas mesmo assim o pai não questionou. O pai dividiu os bens entre partes iguais entre ele e o seu outro irmão e deu a sua parte que lhe cabia. Ele pegou aquele valor, aquele montante e o gastou de forma dissoluta, gastou de uma forma negligente, viveu ao seu bel prazer, andou numa vida totalmente desregrada. E uma coisa que nós aprendemos com o tempo: enquanto temos dinheiro, enquanto temos recursos, somos bonitos, temos amigos e pessoas ao nosso lado. Mas quando o recurso acaba, quando o dinheiro acaba, nós vemos o que realmente somos. E só ficará do nosso lado aqueles que se importam e têm um sentimento real e verdadeiro pela nossa vida. E quando tudo se acabou, a miséria, a fome veio sobre aquele lugar, aquele jovem que outrora era rico, estava na casa dos pais, não tinha nenhuma preocupação, não tinha que se preocupar com nada, absolutamente nada. Se encontrava sem dinheiro, sozinho e cuidando de porcos, ao ponto que ele olha para a lavagem que aqueles porcos estavam comendo e desejou comer. E disse consigo mesmo: pequei contra os céus e contra meu pai. Os seus trabalhadores, essa hora, comem pão com fartura. Ele desejou estar junto ao pai, mas não na posição de filho, mas como trabalhador, como escravo naquela época. Pois o pai cuidava dos seus trabalhadores, dos seus escravos, tão bem quanto cuidava de quem? Dos seus próprios filhos. Então a ficha dele caiu, que a decisão, que a escolha que ele fez foi a pior escolha da vida dele. Muitas das vezes nós transferimos a culpa de um problema, de uma luta, de uma dificuldade que estamos vivendo em nossa vida ao diabo. Ah, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. E na verdade, muitos, mas muitos dos nossos problemas são decorrentes às nossas escolhas, às nossas decisões, caminhos errados que trilhamos, decisões erradas que tomamos, escolhas indevidas que tomamos. E com isso vem suas consequências, muitas das vezes danosas, que prejudicam demais, demais a nossa vida, que foi o caso desse filho pródigo. Então ele decide voltar para a casa do pai.
Então ele voltando à casa do pai, o pai o vê de longe, sai correndo, um abraço, beija, manda trazer anel, manda trazer sandália, roupas novas, as melhores para ele se vestir. O pai cuida daquele o qual ele ama. E ele diz assim: não, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Eu não sou digno de ser tratado como filho. E mesmo assim o pai o recebe. Porque o pai não rejeita o filho que ama. O pai, meu amigo, presta muita atenção, não dá pedra ao filho que pede pão. Um pai de verdade, ele ama, ele cuida, ele acalenta, ele estende a mão na hora da dificuldade. Ele passa até mesmo por cima dos erros do filho, pois o amor fala mais alto. E o pai, ele recebe aquele filho, manda matar um novilho em comemoração à volta daquele filho, porque o pai diz o seguinte: aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi encontrado e com saúde e bem. Aí vem o filho mais velho, que é nesse ponto que eu quero que você analise e pense muito bem no que nós vamos falar neste momento. O filho mais velho pergunta o que está acontecendo e os criados dizem. Então o filho mais velho, ele fica indignado, ele fica revoltado. E ele questiona o seu pai. Porque o pai, em todo o tempo que ele esteve ali, o pai nem um cabrito deu a ele para ele se divertir, se alegrar com seus amigos. Enquanto aquele filho, o qual viveu de forma errônea, de forma, como é que eu posso dizer para o senhor, para a senhora? Desregrada, uma vida ao seu bel prazer. Quando ele volta, porque percebeu das escolhas ruins que fez da vida, o pai pega e manda matar um novilho. Aí o pai, ele fala: não, meu filho, presta atenção. Ele estava perdido, nós o encontramos. Ele estava morto, ele reviveu, ele voltou. Nós temos que amar, que cuidar. E outra coisa tenho ali dizer. E olha o que o pai disse ao filho mais velho, que é Deus falando a mim e a você agora. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Vocês entenderam essa parte? Vocês compreenderam o quão forte é esse versículo da Bíblia? O filho questionou o pai, porque ele nunca deu a ele um cabrito, nunca o fez uma festa de tal magnitude para ele, que sempre esteve ali servindo, andando certinho, fazendo tudo como manda o protocolo. Olha o que o pai respondeu: meu filho, você tem estado comigo a todo instante. Tudo que é meu é teu. O que você entende com isso? Que nós não precisamos pedir nada ao Pai, pois nós temos acesso a tudo que é dele. Deus, quando ele envia o Filho amado dele, Jesus Cristo, a ser sacrificado na cruz, pagar o preço de sangue, Jesus leva sobre si todo o sofrimento e mal com ele. Então, sobre nós a vida e vida com abundância. Sobre nós a saúde, a prosperidade. Sobre nós a família abençoada, a família restituída. Sobre nós a mudança de vida. Só que para que isso se suceda, nós devemos tomar posse disso para a nossa vida. O que acontece na grande maioria das vezes? Nós não possuímos aquilo que já é nosso, aquilo que já possuímos, porque o Pai já nos entregou. E por que não possuímos? Porque nossa mente não entendeu ainda que aquilo que Jesus veio fazer, ele já cumpriu, ele já fez e nos deu. A fé, o Espírito Santo, é a chave do acesso a conquistarmos aquilo qual Deus tem preparado para cada um de nós. Então, meu amigo, minha amiga, não questione o que Deus tem feito na vida do A, do B, do C. Não questione porque é uma pessoa que teve uma vida tão desregrada e hoje Deus tem honrado tanto a mesma. E você tem se questionado: poxa, mas eu tenho andado certo, eu tenho feito a vontade do Pai e nada tem acontecido na minha vida. Mas muitas das vezes não tem acontecido, porque você não tem agido na posição daquele que já tem.
Você não tem agido na posição de quem já possuiu aquilo que o Pai já entregou na cruz do Calvário. Deus já te deu saúde, mas mesmo assim você insiste em declarar sobre a sua vida que há enfermidade. Deus já te deu uma família abençoada, mas você decidiu ainda até hoje espraguejar a sua casa, o seu lar. Jesus, ele já te entregou uma família abençoada, mas mesmo assim você tem falado mal da sua casa, mal da sua família. Jesus já abençoou as obras das suas mãos, e mesmo assim você insiste em falar que nada tem dado certo na sua vida. Jesus já fez o que tinha que ser feito, e mesmo assim você insiste em falar que não tem nada feito. Você sempre tem olhado para a grama do vizinho e falado: a grama dele está mais verde que a minha. Mas na verdade, era para a sua estar mais verde. Mas o quanto você está preocupado com a dele, você está esquecendo de cuidar da sua. Enquanto você está olhando para o lado, você está esquecendo de fazer com que aquilo que já é seu venha se cumprir. Então, em vez de você cuidar daquilo que Deus já te deu, valorizar o que Deus já te deu e usufruir das bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida e irá continuar a derramar, você tem se preocupado com o que Deus tem entregado na vida dos outros. E por isso você tem tantos questionamentos. Mas Deus trouxe essa palavra hoje para você entender que o problema não é o filho pródigo que voltou, pelo contrário, é uma grande alegria. Aquele que estava perdido voltou para a casa do Pai. Mas o grande X da questão é nós que estamos dentro da casa do Pai, servindo, amando, cuidando, fazendo tudo certinho. Mas mesmo assim esquecendo de usufruir daquilo que Ele já nos entregou, esquecendo de usufruir aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Então, para que isso venha a mudar, para que isso venha a se transformar, eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé com a sua e juntos orarmos para Deus mudar a nossa mente, termos não mente de escravo, não mente de servo, não mente de serviçal, não, mas a mente de Cristo. Venhamos entender que Deus não quer ver nem eu e nem vocês mendigando migalhas que caem da mesa. Não, mas pelo contrário. Mas que venhamos usufruir daquilo que está posto à mesa. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos unir a nossa fé e vamos orar neste momento, pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor, poderoso é o teu nome. Meu Deus, eu entro em oração junto a estes, meu Pai, nesse momento. Muitos, meu Pai, têm vivido a vida não que o Senhor deseja, mas a vida que eles pensam que o Senhor deseja. E muitas das vezes, meu Pai, estamos longe do propósito do Senhor. Muitas das vezes, estamos andando em círculo sem saber o que o Senhor realmente quer da nossa vida. Pois a nossa mente, muitas das vezes, ainda se encontra bloqueada, travada. Não se expandiu, não entendeu, não compreendeu o teu propósito, meu Deus. Mas que em nome de Jesus, neste momento, meu Pai, venha haver uma mudança, uma transformação na mente, no coração, na vida do seu povo. Que o Espírito do Senhor venha descer sobre cada um de nós. E o seu Espírito, meu Deus, venha nos dar entendimento e compreensão. Que não precisamos que o Senhor nos dê um cabrito, não, pois o Senhor já nos deu tudo. O Senhor já nos deu saúde, o Senhor já nos deu vida, o Senhor já nos prosperou, o Senhor já mudou a nossa vida. E nós temos apenas que fazer uso do mesmo agora. Agirmos a nossa fé para que o seu grande e poderoso poder venha a ser glorificado e manifesto em nossas vidas. Que não venhamos, meu Pai, perder o nosso tempo com coisas fúteis, que os nossos olhos não venham a perder o foco do Senhor, da sua palavra, mas pelo contrário, que a nossa vida, o nosso coração venha estar voltado para Ti, ansiando pela Tua presença, ansiando pelo Teu Espírito. Então, meu Pai, venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, venha nos trazer força, paz e alegria. Que o Teu Espírito transforme a nossa vida. Que aonde quer que esteja alguém orando conosco agora, que eles sejam curados, que eles sejam livres, libertos na alma, na carne e no espírito. Que a vida deles sejam mudadas. Que um grande testemunho venha a ser gerado, meu Pai, sobre a vida de cada um deles. E que todos
todos, meu Pai, venham glorificar o teu nome, que as amarras do inferno caiam por terra, que toda tranca de bronze seja quebrada, que as portas de ferro despedaçada e a glória do seu poder derramada sobre essas vidas, pois assim eu profetizo o milagre, eu profetizo a vitória sobre a vida de todos. E os que crê digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê na vitória? Você crê no milagre? Então toma posse em nome de Jesus e creia que a sua vida não vai mudar, ela já mudou. Ocupe a posição que Deus lhe deu. Tudo já é seu. Não é necessário pedir, não é necessário que seja dado. É só usufruir, porque o seu Pai ele já colocou nas suas mãos. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até mais.